Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, enquanto denominação religiosa, nasceu como uma igreja de imigração, ou seja, como uma igreja que primariamente buscava dar assistência espiritual e religiosa aos imigrantes alemães que eram luteranos. Desde 1904, data de sua fundação, até os dias de hoje, a IELB tem buscado ser uma igreja que deseja levar Cristo para todos, procurando cada vez mais proclamar o Evangelho de Jesus no contexto brasileiro. Hoje está conosco o pastor Geraldo Schiller, vice-presidente de missão da IELB, que irá conversar com a gente sobre as alegrias e desafios de diversos pontos de missão espalhados pelo Brasil. Estamos então com o pastor Geraldo Schiller, vice-presidente de missão da IELB. Tudo bom, pastor Geraldo? Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, pastor Fukui? É um prazer estar com você e com todos os amados ouvintes, amigos que nos acompanham no Toque de Vida. Muito bem. Pastor, o senhor nasceu em 67, lá em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, é isso? Isso aí. Casado então com a dona Carla Dreyer Silva Schiller. Exatamente. Sua costela querida? Isso, desde 1994. Olha só, então, um casamento abençoado com 2 filhos, a Helena e o Henrique. Isso, Herena, nossa capixabinha, que nasceu lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e o Henrique nasceu em Cacoal, Rondônia. Que foram os 2 locais onde o senhor atuou como pastor, antes de ser vice-presidente da IELB, né? Exatamente. E a Carla, minha esposa, é fruto do estágio. Fiz estágio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é mineira, então? Ela é mineira de Teófilo Otoni. Então, um catarinense encontrou uma mineira. Isso, somos uma família de um catarinense com uma mineira, uma filha capixaba, um filho rondonense morando no Rio Grande do Sul. Olha só, então pode ser que os netos sejam todos gaúchos, então? Possivelmente. Que legal, pastor Geraldo. O senhor é formado, então, em teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo em 93, atuou já em Vila Velha, Espírito Santo, depois na Comunidade Concórdia de Cacoal, ficou lá quase 10 anos, né, 11 pastor? anos. 11 anos. Isso. E aí, desde 2010, o senhor ocupa a pasta de missão, né, a vice-presidência de missão. 2010 e 2014 era o segundo vice-presidente, né? Segundo vice-presidente, responsável pela missão e ação social da igreja. Né? Aí depois se dividiu essas 2 áreas, Isso, né? A partir de 2014 nós passamos a ter 6 vice-presidentes na igreja. Então, um responsável pela missão e outro pela ação social, que agora é o pastor Ayrton Schroeder. Né? E nesse caso vocês foram reeleitos esse ano, agora em maio de 2018, né? Para mais 4 anos. Mais 4 anos. Eu já estou no 3º período de 4 anos na diretoria da igreja. Né? Que bom, pastor Geraldo. Pastor Geraldo, bem básico assim para os nossos telespectadores, muitos não são da igreja luterana, não frequentam nenhuma igreja, né? Basicamente, o que é missão? Por que nós estamos falando de missão? Nós falamos de missão, pastor Mário, pelo seguinte, porque nós temos um Deus que ama o ser humano a tal ponto que decidiu, na pessoa do seu Filho Jesus, morrer para salvar o ser humano. Então, o projeto de resgatar, de salvar o ser humano é um projeto de Deus. Deus decidiu salvar, porque Ele ama o ser humano. Né? Aliás, Ele ama tanto o ser humano que entregou Jesus para morrer pelo ser humano, o que ele não fez pelos anjos, né? Quando os anjos se rebelaram, ele simplesmente decretou a condenação. Então, movido pelo seu amor, ele decidiu salvar o ser humano. E esse amor de Deus, ele nos alcançou. E uma vez que nós já fomos alcançados pelo amor de Deus e temos a certeza absoluta da salvação, então agora nós não queremos ficar com essa boa notícia só para nós. Nós queremos que ela seja divulgada, que ela seja anunciada, que ela chegue ao conhecimento de mais e mais pessoas para que elas também creiam em Jesus e tenham a salvação. Então, e foi Jesus que deixou essa ordem, né, de espalhar esse amor, de levar o evangelho às pessoas. Isso, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Mas nós entendemos assim, mais como um privilégio, né? Participar desse projeto de Deus, de anunciar a salvação em Cristo Jesus, é muito mais do que uma obrigação, uma ordem, né? Mas é um privilégio. Você já ter sido alcançado por esse amor de Deus e agora poder levá-lo
para mais e mais pessoas, né? Que legal. Então, basicamente, missão é a gente viver essa fé, né, em Jesus como Salvador, levar essa palavra adiante, né, os nossos filhos, as pessoas que nos cercam. Inclusive, o lema da igreja agora, em 2018, foi aonde nós estamos, né? Ser testemunha, ser missionário, falar do amor de Deus no lugar em que Deus nos colocou, né? Então, missão não é só ir para a África ou ir para a Ásia. Os missionários não são só esses que vão além mar, né? Que muitas pessoas, quando ouvem a palavra missão, pensam nisso, né? Em Madre Teresa do Calcutá, em missionários que estão longe de casa, né? Eu posso ser missionário, sei lá, sendo gerente de banco, professor aqui na Ubra, sou missionário. Exatamente. Quando Jesus fala de missão, ele olha para os seus discípulos e diz assim: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E veja, são duas figuras que elas agem ali onde é que elas estão, onde elas foram colocadas, né? Então, nós costumamos sempre dizer que nós não estamos aqui no mundo para fazer missão, mas nós estamos em missão. Isso significa que no lugar onde nós estivermos, jogando nosso futebol, nos divertindo, trabalhando, estudando, aonde nós estamos em missão. Ou seja, Deus está conosco, Deus está agindo em nós e por meio de nós para a salvação das pessoas. É evidente que é preciso ir além do mar, é preciso ir para terras distantes, porque lá possivelmente não tem nenhum cristão para fazer essa obra. Então, os cristãos viajam, os cristãos se deslocam até lá para fazer um projeto, uma obra evangelística missionária especial, né? Mas, de modo geral, os cristãos, eles agem aonde eles estão. Se a gente olhar a história do cristianismo, como é que o cristianismo expandiu no primeiro século? Foi com as perseguições, com a dispersão. Os cristãos foram perseguidos, eles migraram, né, especialmente para a região da Ásia Menor, para outras regiões, e para onde eles foram, essa fé que estava no coração deles foi junto. E o testemunho deles foi fazendo com que mais pessoas conhecessem. Então, um cristão que era ferreiro lá em Antioquia ia para Roma, ia viver como ferreiro. Cristão. Que legal. E o reformador Martinho Lutero enfatiza muito isso, né? Quando ele fala das vocações. Aliás, Martinho Lutero, no primeiro momento, para viver a fé, ele foi para um mosteiro. Mas quando ele descobriu a graça de Deus, ele saiu do mosteiro. E ele falou muito em fé ativa no amor. Ou seja, você vai estar em missão na sua vocação. Não é preciso ser padre, não é preciso ser freira, não é preciso ser pastor para ser missionário. Basta ser cristão, né? Basta receber o amor de Deus, usufruir esse amor e vivê-lo no dia a dia. Aí vai acontecer o que aconteceu na igreja primitiva, né? Dia a dia, o Senhor vai acrescentando à sua igreja as pessoas que são salvas, pelo testemunho diário dos cristãos que estão em missão aqui neste mundo. Muito bem, que legal. Você que é de casa tem um desafio. Nós temos um devocionário chamado 5 Minutos com Jesus e eu quero presentear você com esse devocionário. Para ganhar o devocionário é o seguinte: envia para nós uma ideia que você atua como missionário, aonde você está, no seu trabalho, coisas que você faz no seu dia a dia. Envia para o nosso e-mail pastoral@ubra.br e a ideia mais criativa, a mais simples e a mais criativa vai receber então em casa. Nós vamos enviar pelo correio, ou você poderia até vir aqui ao nosso programa, dar entrevista sobre a sua ideia, receber aqui também, é possível, nós podemos combinar isso, mas a ideia mais criativa que pode ser aplicada de forma simples por diversas pessoas vai ganhar então esse devocionário 5 Minutos com Jesus de 2019. Então envia aí a sua ideia, o que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, para levar Cristo para todos. Então manda para pastoral@ubra.br. Nós vamos então entregar para você esse devocionário. Participe desse concurso então. Pastor Geraldo, dentro dessa ideia de ser testemunha onde nós estamos, mas a igreja também concentra esforços em alguns momentos. Tira alguém de um local, no caso um pastor às vezes, e coloca ele lá num outro local onde não há luteranos, onde não há cristãos, e ele lá vai atuar de forma intensa, plantando uma igreja ou evangelizando, né? O senhor acha que a nossa igreja continua uma igreja de imigração, ou seja, que busca mais atender os alemães luteranos, ou nós já podemos dizer que nós já somos uma igreja luterana realmente do Brasil? Eu acredito que nós estamos em processo de, né? Como a nossa igreja ela começou com os imigrantes, e a nossa igreja, além disso, é uma igreja rural, de origem rural, né? Que começou aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? E a partir do Rio Grande do Sul, ela foi expandindo e está no Brasil todo. E basicamente foram dois fatores que causaram esse processo de expansão. Um foi o processo migratório, né? Que os luteranos migraram para os outros estados do Brasil, e a igreja foi enviando pastores,
aqueles missionários para apacentar eles, e a partir dali começaram as congregações. E o segundo fator foi a hora luterana. As pessoas, nos mais diversos locais do Brasil, nas diversas regiões, ouviam a pregação da palavra pelo rádio, muitas vezes, e pediam, então, atendimento, e a igreja enviou pastores. Então, esses dois fatores fizeram com que a igreja crescesse. E ela hoje está presente em todos os estados da Federação Brasileira. Então, agora nós estamos vivendo um momento de uma estratégia diferente. Nós estamos dizendo assim, olha, uma vez que nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, então não há necessidade a gente começar trabalhos do zero, né? Enviar um missionário onde não tem nenhum luterano. A gente, a partir dos membros que a gente tem nas diferentes regiões dos estados, nós estamos desenvolvendo o trabalho. Principalmente indo das capitais para o interior, porque nós temos vários estados no Brasil que nós temos congregações apenas nas capitais, né? E aí nós estamos trabalhando para ir para o interior desses estados. Então é como se a capital fosse uma sede missionária enviando, digamos, trabalhadores para o interior, então. Para o interior. Mas ainda temos uma grande dificuldade de trabalho em grandes centros urbanos. Por sermos uma igreja de origem rural, a grande maioria dos pastores é como eu, que até os 17 anos eu tirava leite de vaca, eu trabalhava na roça, plantando milho, feijão, cuidando de porcos, de gado, né? E de repente eu saí de Santa Catarina e fui para São Paulo para estudar no Instituto Concórdia de São Paulo. Aquilo foi uma transformação radical na nossa vida. Sim, sim. Então, como a maioria dos nossos pastores ainda tem origem rural, nós ainda temos alguma dificuldade para nos adaptar aos grandes centros urbanos. A nossa igreja ela ainda tem dificuldade para trabalhar. Quais seriam os desafios assim no centro urbano, então? Ou quais são os desafios missionários que a IELB, então, enfrenta hoje? Olha, o grande desafio é a gente formar pastores que tenham essa visão de trabalho nos grandes centros urbanos, né? Por isso, eu particularmente tenho apoiado muito iniciativas locais de treinamento, de busca de estratégias para a missão. Por exemplo, o IMU, né, lá no Rio de Janeiro, que é imersão, é um mergulho numa grande cidade, leva-se lá... Missão urbana, né? Liderado pelo pastor Tardelli. Então, os seminaristas vão lá, pastores vão lá, outras pessoas vão lá para dar um mergulho assim no que é um trabalho num grande centro urbano, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades. A gente percebe que a igreja luterana tem bastante facilidade com o interior e cidades pequenas, mas ainda estamos aprendendo a ser igreja nos grandes centros urbanos. É verdade. Então soluções locais, já dentro dessa ideia mais, digamos, moderna, né, de buscar soluções, é o que vem ao encontro, então, do desafio da igreja, né, de formar pastores adaptados a buscar soluções, não esperar uma receita pronta, né? Até porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil, assim, a gente tem a oportunidade de viajar o Brasil todo. São vários países, várias culturas dentro do Brasil, né? E então uma estratégia de ação que funciona, por exemplo, em Pelotas, dificilmente vai funcionar em Aracaju ou vai funcionar em Vitória da Conquista, na Bahia. E teologia, né? Teologia não é uma coisa pronta. Teologia é hábitos práticos, ou seja, é uma coisa que tem que ser adequada, aplicada às diferentes realidades, né? Então, por isso a gente precisa ter uma formação teológica, assim, que dê ênfase para as diferentes regiões. Especialmente que o aperfeiçoamento teológico dos nossos pastores ocorra em locais diferentes. Então, basicamente, na formação do pastor, ele, mais do que aprender fórmulas ou receitas prontas, né, ele, na verdade, tem que conhecer o local para onde ele é enviado e daí buscar soluções que atenda o povo que ali está, né, como levar o evangelho àquele povo, né, mais uma questão de habilidade do que só memorização, aplicação de técnica. Exatamente. Né? Eu entendo assim que no seminário o seminarista aprende a utilizar as ferramentas. Ah, sim. Ele conhece as ferramentas e utiliza. Agora, em cada local, em cada construção, em cada contexto, essas ferramentas elas precisam ser utilizadas de forma diferente, né? Então, um pastor que vai trabalhar no Rio de Janeiro, ele precisa ter um aprofundamento naqueles desafios do Rio de Janeiro. São Paulo, você foi pastor em São Paulo, sabe disso, sim, né? É uma realidade totalmente diferente de Passo Fundo, por exemplo, ou de Pelotas, né? Então, esse é o grande desafio da igreja, porque o Brasil é muito grande, né? E nós estamos presentes
presentes em todos os estados da federação, mas com grupos pequenos. Nós temos uma grande concentração de luteranos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Rondônia. E nos outros estados nós temos uma presença bem pequena ainda de luteranos. Então, o desafio... Então, por enquanto, a gente é bem presente nesses estados que ou recebeu a imigração alemã ou recebeu a imigração do Sul, né? Isso. Rondônia, por exemplo, recebeu muito capixaba, que era já luterano, Isso. e muito gaúcho catarinense paranaense, né? Uma outra frente, acho que forte, é o Mato Grosso hoje em dia, né? Mato Grosso Sul, Mato Grosso, exatamente pela forte migração de gaúchos que foram para lá, para plantar soja, né? Para desbravar aquelas terras lá. E, então, nós temos uma boa presença luterana lá também. Pastor Geraldo, como que é o trabalho, assim, para o nosso público de casa, né? Como seria o trabalho de um missionário nosso, um pastor missionário que está lá, talvez, em Paragominas, né? Então, uma frente avançada, ele não tem muitos colegas ali do lado, né? Ele deve buscar muito o apoio de vocês da direção nacional, né? Como que é o dia a dia dele, o trabalho dele, só para o pessoal de casa entender, porque muitos que assistem o programa são aqui, luteranos do Sul também, e vão imaginar que talvez o cara é igual os nossos pastores aqui, que tem uma congregação grande, tem um distrito forte, tem colegas, né? Mas o pessoal que está lá para cima, no norte, eles têm uma dinâmica um pouco diferente da que nós estamos acostumados aqui, né? Sim, eles têm um rebanho normalmente menor, uma congregação menor, né? Paragominas, justamente, é o nosso colega Evandro Bintin, pastor muito querido, muito dinâmico, muito ativo, né? Mas eles procuram, assim, muito envolver esse rebanho que eles têm lá. A nossa orientação sempre é assim: pastor, não faça o trabalho sozinho, treine, capacite, equipe, né? Envolva essas pessoas no trabalho, né? Então, assim, basicamente o trabalho dele é preparar aquele rebanho, aquelas pessoas para viverem a sua fé no dia a dia, evidentemente com estratégias que vão além disso, né? Por exemplo, o pastor Evandro, de Paragominas, ele faz trabalho em fazendas terapêuticas. Isso, é verdade. Recentemente até teve o batismo de alguns internos lá, numa fazenda terapêutica, né? Então, ele procura trabalhar com aquele grupo, preparar para que eles deem um testemunho, mas o pastor, como ele tem um grupo menor, ele consegue também, na sua agenda, espaço para abrir outras portas, né? Para levar o evangelho em outros locais que não aqueles costumeiros na congregação, né? Departamento de jovens, servas, leigos, crianças, né? Ele consegue estar em contato com os de fora, Então, ele consegue ter um contato maior com a cidade, né? Com as pessoas de fora. Como é que a igreja se relaciona com eles lá? Primeiramente, o distrito tem uma função muito importante. No caso de Paragominas, né? O distrito é grande, é o distrito Paranorte. Então, grande no sentido de muitos quilômetros, né? Geograficamente, né? Então, possivelmente o pastor mais próximo de Paragominas deve estar em torno de 180 a 200 quilômetros de lá, né? E o conselheiro, por muito tempo lá, foi o pastor que mora em Belém, o pastor Valdir, né? Então, o primeiro responsável, né, pelo pastor missionário que está lá é o pastor conselheiro. O pastor conselheiro é o representante do presidente ou da presidência da igreja lá. Então, no caso ali, o Valdir, quando conselheiro, ele dava um suporte ao pastor Evandro? Sim, o pastor Evandro lá em Paragominas, ao pastor lá de Macapá, pastor de Tailândia, né? Mesmo ali no Guamá, em Belém, tem um outro pastor. Enfim, os pastores daquela região. Mas financeiramente, geralmente é a direção nacional que, né, aloca verba, digamos assim. Então, daí, assim, depois do distrito vem a diretoria nacional, né? Que eles encaminham os assuntos, a gente vai lidando diariamente com eles. E, por exemplo, todos eles que desejam, eu tenho o número deles no meu telefone, a gente se relaciona pelo WhatsApp, fica trocando informações. Legal. Constantemente, a qualquer momento, a gente tem essa... Tem uma linha direta com o senhor, então? Sim. Mas a gente sempre procura envolver o conselheiro, que é o responsável ali. E, financeiramente, de cada R$10 que um cristão oferta no Brasil, na sua congregação, 11% desse valor é encaminhado para a IELB, né? E sempre assim, entre 40% e 50% do orçamento da IELB é destinado para essas congregações. Hoje nós temos 72 congregações subsidiadas, né? Olha só, então. Pelo Brasil afora, né?
E algumas têm 40% do seu orçamento subsidiado, ou tem 80%. Cada situação é diferente, né? Mas o subsídio funciona assim, é a entrada local menos a saída, a diferença a igreja procura suprir. E tem sempre um acompanhamento assim, financeiro, né? As missões têm o desafio de cada vez mais ir cooperando mais com o orçamento e diminuindo o subsídio, né? A gente vai trabalhando nesse sentido, mas sempre entendendo que cada local tem o seu ritmo, né? E a gente precisa ter a paciência. A gente tem o seguinte ditado: a gente administra a verba da igreja levando em consideração que é dinheiro que vem de ofertas de muitas viúvas pobres pelo Brasil afora. Isso, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente procura aplicar ele da melhor forma possível e atender bem as subsidiadas dentro das possibilidades, né? A gente procura fazer o melhor possível, né? Pastor Geraldo, a gente vai por um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. É uma coisa que eu ouço muito não, mas eu ouço de vez em quando, né? Eu vou enquadrar a questão primeiro. Lá em São Paulo, quando eu fui instalado como pastor de Interlagos, o pastor Mário Rost era o conselheiro, eu lembro que ele me instalou usando uma frase mais ou menos assim: você é instalado como pastor da cidade, depois como pastor do Distrito Paulista e por último como pastor de Interlagos, que era a comunidade que pagava o meu subsídio, o meu salário, digamos assim, né? Então lá em São Paulo era muito tranquilo, a gente como pastor não precisava pedir nem autorização da diretoria ou da Assembleia para, sei lá, começar um trabalho num outro local, num bairro, visitar um centro terapêutico. A gente não tinha essa burocracia por ter já essa ideia ali, né, de que um pastor era o pastor da cidade, depois do distrito e depois do local ali, né? E às vezes aqui a gente ouve um pouquinho, né, alguém reclamando do pastor porque ele escreve, sei lá, para um jornal da cidade: olha, ele não está visitando o membro, não está atendendo o departamento, não está fazendo sermão, está escrevendo por jornal, mas a gente que paga o salário. O outro se envolve com capelania hospitalar, né? Então está lá fazendo trabalho de capelão voluntariamente, não está ganhando isso, está no hospital público, né? Então ele está de forma voluntária, e de vez em quando a gente ouve umas críticas: mas a gente que paga o salário dele devia estar visitando mais os nossos membros, devia estar, enfim, né? Devia estar dentro da igreja ali. Eu quero que o senhor aborde essa questão. Para quem está assistindo o nosso programa, sempre ser uma voz de incentivo para os pastores realmente se colocarem na cidade, se colocarem fora da congregação e apoiar o pastor, que às vezes é criticado por alguns. O ouvinte, o telespectador dá o apoio para o pastor. Eu vou pedir que o senhor faça essa fala depois do nosso intervalo. Então permaneça aí para ouvir o que o pastor, vice-presidente de missão da igreja, pastor Geraldo Schiller, tem a falar sobre esse assunto também. Fique conosco. Nós voltamos então para esse segundo bloco e ficou uma pergunta no ar: o que o pastor Geraldo tem a dizer sobre os pastores que de forma muito fiel ao evangelho escrevem para jornais, fazem capelania hospitalar de forma voluntária, atuam no centro de recuperação de dependentes químicos, e muitas vezes esses pastores, ou até leigos e servos também, são criticados com dizeres do tipo: mas a gente que paga o salário, ele devia estar fazendo coisas só para nós aqui, que pagamos o salário dele só aqui dentro da comunidade, da congregação. Pastor Geraldo, os pastores que atuam assim de forma voluntária na cidade, né, eles estão cumprindo com o chamado que eles receberam para ser pastor daquela congregação, daquela localidade? Sim, pastor Foucault. Eu acredito que é uma questão de visão de igreja. A igreja, ela é um fim em si mesmo ou ela é um meio, né? Um instrumento de Deus aqui neste mundo. Então, quando as pessoas criticam o pastor porque ele está indo a um hospital, está indo numa creche, está indo numa comunidade terapêutica, é porque essas pessoas ainda não entenderam o que é a igreja, né? Elas imaginam que a igreja é um fim em si mesmo, como se fosse uma associação onde os sócios precisam ser cuidados, né? Precisam ser assistidos. Mas a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é um instrumento, é um meio que Deus deixou aqui neste mundo para que a boa nova da salvação seja levada para o mundo todo. Então, à medida em que as pessoas vão compreendendo, né, a finalidade da igreja, o propósito de Deus com a igreja, elas, ao invés de criticar o pastor por estar indo lá, elas vão apoiá-lo e vão junto, inclusive. Vão junto. Então, o que os pastores precisam fazer quando eles estão sendo criticados porque estão fazendo esse trabalho? Precisa ensinar a igreja. Ou levar junto o que critica. Precisa abrir a Bíblia, ensinar
Mas não ensinar apenas de uma forma teórica, precisa levar as pessoas juntos. Levar junto, lá, vai lá ver o que está acontecendo, vai ver a reação das pessoas quando elas recebem o Evangelho. E aí, num processo, o pastor vai conseguindo envolver cada vez mais pessoas, de repente toda a igreja vai ter essa visão. O que nós não podemos fazer é nos conformar com isso. O pessoal quer que eu fique aqui na igreja, então vou ficar aqui fazendo informativo, cuidando do blog, da congregação e deixando de falar. Não, o pastor não pode desistir. Ele tem que ter essa clareza que ele é pastor da cidade, né? Porque Deus não quer ter apenas aquela congregação como seu rebanho. A congregação não é um clubezinho não é um fechado, clube, né? né? A congregação é um instrumento de Deus, igual o senhor fala, né? Para levar o amor de Deus para a cidade, né? Então, isso, então, a grande tentação do pastor é dizer assim, já que não querem que eu vá, então eu vou ficar em casa. Não, tem que insistir, mas com diálogo, também não pode se indispor com a comunidade. Né? Tem que ter a sabedoria e a paciência, né? E talvez fazendo assim, usando a filosofia mineira, né? Do comendo a papo pelas beiradas, né? Ele tem que, ao mesmo tempo em que ele vai entrando nessas instituições, onde é que se abre as portas, né? Ele precisa ir instruindo a igreja e envolvendo a igreja nesse processo. Então, também não adianta se afundar para dentro de um hospital, para dentro de outra instituição, e de repente ele perde a própria congregação. Né? Então, é um processo que tem que usar do bom senso, de sabedoria, e sempre confiar no poder do ensino da palavra de Deus, acompanhado da prática que essa palavra proporciona. E aí, nesse ponto, tem um exemplo legal lá em Interlagos, o pastor Samuel Furman. Eles fizeram uma assembleia, né? Uma assembleia ordinária. E na Assembleia eles fizeram tomaram uma decisão de investir a maior parte do tempo do orçamento em missão. Então eles vão, acho que agora em dezembro ou janeiro, vão inaugurar a capela na Vila Missionária, que é um ponto de missão lá de Interlagos, né? E é um ponto de missão de não a luteranos assim, que moravam lá de berço, né? São pessoas que vieram realmente de fora. E a igreja às vezes está precisando de uma pintura ali, né? Desde a época que eu saí já precisava de uma pintura, né? E eles, numa assembleia, todo mundo falou, não, o mais importante é abrir a capela ali, a pintura, as reformas aqui no nosso templo e salão podem esperar, são secundárias. Então, parabéns aí, pastor Samuel Furman, a Deus por ter atuado por meio de você, e aos irmãos de Interlagos por essa bonita história missionária. Que Deus abençoe a inauguração da capela da Vila Missionária. Pastor Geraldo Schiller, eu estou com medo de não ter tempo de passar tudo, então eu tenho que passar essa pergunta agora, que seria no final. Como que uma pessoa pode ofertar para os projetos esses tão bonitos, né, de missão na IELB? Mesmo pessoa de fora, assim, né? Como que a pessoa pode depositar numa conta bancária? Ela não é luterana, olha, moro num lugar que não tem igreja, não tenho como ir. Ela tem acesso direto, Sim, assim? O primeiro desafio que a gente sempre faz, o primeiro estímulo, incentivo, é que as pessoas ofertem nas suas próprias congregações, né? Para que a missão local da cidade seja feita da melhor forma possível. E a igreja ela está organizada da seguinte forma que um percentual razoável dessas contribuições, das ofertas locais vai ser destinado para o sínodo, né? Como eu disse antes, 11% desse valor vai para o sínodo e praticamente a metade desse valor vai para as missões. Então, o primeiro estímulo que a gente deixa é que cada um contribua na sua congregação, cada um oferte na sua congregação. Mas a igreja tem mecanismos assim, para ofertas especiais. Nós temos um fundo chamado Fundo de Apoio a Projetos da IELB, que é o FAP, onde justamente as pessoas podem fazer uma oferta especial, voluntária, para projetos especiais. Mesmo essas congregações subsidiadas, nós conseguimos atender o orçamento delas. Mas, de repente, precisa trocar o telhado do templo, precisa... comprar material evangelístico, né? Material evangelístico, precisa um data show, um notebook, precisa um carro, enfim. Aí a gente, através desse fundo, a gente consegue ajudar significativamente. E aí, então, as pessoas podem entrar em contato com o centro administrativo da igreja, né? Por exemplo, comigo, por Geraldo Schiller, geraldo@ielb.org.br, né? Quem cuida especialmente desse fundo é o pastor Ayrton Schroeder, né? ayrton@ielb.org.br. E através do FAP nós temos conseguido ajudar assim em muitas situações, em muitos contextos diferentes no Brasil. O senhor consegue dar um exemplo de um projeto especial que foi ajudado para o pessoal de casa entender assim, o que seria esse projeto especial, por exemplo? Conta para nós a história de algum ponto de missão necessitado e que foi atendido. Olha, assim, por exemplo, agora nós estamos construindo um templo novo em Brasil Novo, no Pará.
Eu tive a oportunidade de estar lá 2 anos atrás e nos deparamos com um templo que a Defesa Civil da cidade tinha reprovado, né? Que estava com rachaduras, com problemas na estrutura. Então, derrubamos aquele templo lá e já estamos concluindo outro templo. Outro exemplo, Mostardas. Mostardas é uma cidade que fica ali entre o mar e a Lagoa dos Patos, né? De repente, descobrimos que ali nós não tínhamos nenhuma congregação em toda aquela faixa do outro lado da lagoa. Então, nós nos unimos aí e conseguimos começar um trabalho lá com o material da Hora Luterana, passamos colocando cartazes, conseguimos endereço. Hoje nós já temos em torno de 27 pessoas lá. E lá também, através desse trabalho, a gente conseguiu agora comprar um terreno. E já estamos com o projeto para construir em junho, começar a construção de um templo, de uma casa pastoral. Então, né? Mostardas, né, para quem não entende, é na faixa de terra entre o oceano e a Lagoa dos Patos, né? Isso, é uma faixa de algumas cidades ali, alguns vilarejos, né? Ele é um município assim estreito e comprido, né? Porque ele fica espremido entre o mar e a lagoa, né? Então, são exemplos. Assim, nós temos em Boa Vista, Roraima, agora a gente conseguiu, tem todo aquele fenômeno lá da imigração dos venezuelanos. Então, através do FAP, nós conseguimos enviar um dinheiro e aí eles fizeram contato com os irmãos da Venezuela, que vieram até a fronteira, fizeram as compras no Brasil e levaram os carregamentos de alimentos lá para a Venezuela. Isso foi através do FAP. Foi o pastor Marcel, né? Pastor Marcel Scheid. Né? Então, são projetos assim que alguns são planejados e outros não. Outros vão surgindo. Às vezes acontecem catástrofes, né? Então, por exemplo, um vendaval que derruba o telhado do templo de uma determinada missão. Vamos lá resolver isso. Da casa pastoral, né? Ou o pastor que capota o carro, né? E precisa, assim... pagar o seguro. E resolver a questão do carro. Enfim, são questões que vão acontecendo... emergenciais, né? São emergenciais. Agora, outras são planejadas, né? Então, o FAP, ele funciona muito para essas coisas extra-orçamento que vão surgindo e que a gente quer fazer ou atender numa emergência ou fazer mais, né? Num determinado projeto. Pastor Geraldo, digamos assim, a gestão do Senhor na missão, ela é marcada, a gente ouve relatos assim de colegas, né, pastores, ela é muito marcada por esse contato muito próximo dos missionários, né, dos pastores que estão longe, né? O pastor Evandro Bint é meu colega de turma, né, de formatura, e ele relata isso, né, esse contato muito, muito próximo do Senhor com ele, né, direto, né? Qual a importância desse contato? Porque o senhor é vice-presidente de missão, deve agenda cheia, lotada, Brasil inteiro, né? Muitas reuniões, entrevistas aqui na TV. Por que o senhor dedica um tempo especial a ter contato com esses diversos pastores que estão nas igrejas e pontos de missão subsidiados, né? É realmente importante para eles? Olha, assim, em todo o meu ministério, desde quando estive no Espírito Santo, em Rondônia, o meu ministério sempre foi focado para pessoas, né? Por exemplo, aqui nós temos nesse estúdio várias coisas, mas para mim o que importa é você e as pessoas que estão trabalhando. Então, o meu olhar sempre foi voltado para pessoas, né? E nas missões nós temos pessoas, né? Os nossos pastores, assim, a maioria deles são sulistas que estão por esses estados brasileiros, né? Estão longe do pai, longe da mãe, longe do tio, do vovô. A esposa do pastor, né, está longe da mãe, os filhos crescendo longe do vovô, da vovó. Então, a gente percebe, assim, que não é fácil para eles, né, viver aquele novo contexto, né? Então, eu procuro, de alguma forma, estar próximo, mas não é fácil, né? A gente precisa lutar muito, a gente precisa se esforçar muito. E, mesmo assim, tem pastores que, de repente, fica 3, 4, 5, 6 meses que eu não tenho contato nenhum, né? Porque são muitos, né? E o Brasil é muito grande, né? A gente viaja muito. Eu consegui, com 7 anos na diretoria nacional, no 7º ano que eu consegui dizer, agora estive presente em todos os estados do Brasil, consegui fechar a volta pelo Brasil, né? Então, o Brasil é muito grande, as distâncias são muito grandes e a gente procura dar essa atenção. E eu acredito, pastor Foucault, que essa deve ser a principal estratégia do cristão.
esteja ele na diretoria nacional, seja ele pastor ou em qualquer função, olhar para as pessoas. Que legal, pastor. Se interessar pelas pessoas. Porque quando a gente olha para o ser humano e pergunta como é que você está, e se interessa por ele, você já estabeleceu uma empatia, um relacionamento, e aí você vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus para ele, né? De levar. Não existe estratégia missionária que substitua essa, de olhar para as pessoas e se interessar por elas. Em qualquer situação, em qualquer lugar, essa é uma regra que se aplica, né? Porque Jesus fazia isso, né? Se a gente observar os evangelhos, né, Jesus olhava para as pessoas. Ele via o cego, ele viu a mulher hemorrágica, ele via a angústia daquela mulher que tinha perdido o filho, né? Jesus olhava para as pessoas e fazia o que era possível naquele momento. Acho que essa é a nossa missão aqui no mundo, né? Legal, pastor Geraldo. Pastor Geraldo, a gente agradece a sua presença, mas eu quero fazer uma oração que a gente não costuma fazer oração aqui nesses blocos de entrevista, que ela é depois, mas eu vou tomar essa liberdade. Você que está nos assistindo, então não se esqueça de enviar a sua história, a sua sugestão de como fazer missão aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. A ideia é mais criativa e simples também, não pode ser algo muito grandioso que as pessoas não consigam fazer algo parecido, né? Então a ideia é que é mais fácil de aplicar, mas a mais criativa vai ganhar do nosso programa. O devocionário 5 Minutos com Jesus, da Hora Luterana, do ano de 2019. Então, mande para pastoral@ubra.br a sua história, a sua sugestão, o seu testemunho. No próximo bloco, você vai ficar com uma mensagem bíblica e oração, mas antes de finalizar esse bloco, eu vou encerrar esse bloco, então, fazendo uma oração com o pastor Geraldo, e peço que você aí de casa ore com a gente também, tá bom? Então, pastor Geraldo, a gente vai fazer uma oração. Querido Deus amado, o Senhor Tu tens levantado homens e mulheres que levam a Tua palavra de salvação, a palavra de Cristo adiante. Por isso pedimos que o Senhor em nossa igreja luterana mantenha homens como o pastor Geraldo e mantenha o pastor Geraldo com ânimo, com inspiração para continuar te servindo no trabalho da vice-presidência de missão. Que ele seja ricamente abençoado pelos teus dons, pelas bênçãos que vêm somente de ti e do teu Espírito Santo. Que o trabalho de suas mãos, querido Deus, possa frutificar também. Querido Pai amado, ouça a nossa oração hoje e sempre por amor de teu Filho amado Jesus, nosso querido Salvador. Amém. Amém. Muito bem, pastor Geraldo, um abraço. Obrigado. Olá, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Umbra TV, no nosso programa Toque de Vida. Seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e também para orarmos junto com o nosso Pai Celestial. E nós queremos iniciar o nosso programa de hoje fazendo a leitura do salmo deste domingo, que é o Salmo 111, um salmo de louvor a Deus, onde diz: Aleluia, na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que ele faz, a glória e grandeza, e a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para todo sempre há de ser, de eternidade a eternidade. Amém.
Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos dá salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que Tu nos dás. E o novinho e pão, Tua ceia é perdão. E é tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Seguimos agora com o texto do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22, quando Jesus é apresentado no templo, onde diz: Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. E em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. E guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Nós estamos agora no período dos festejos de Natal que estão passando e o final do ano que está chegando. Alguns já estão de férias, outros viajando, se preparando para esse momento.
Eu não sei se acontece também para vocês, mas quase sempre quando eu saio de viagem, começa a me dar um friozinho na barriga e fico pensando, será que eu me esqueci de alguma coisa? O escritor Érico Veríssimo vai dizer, o tempo faz a gente esquecer. E há pessoas que esquecem as coisas depressa. Outras apenas fingem que não se lembram mais. E assim são as nossas vidas. Muitas coisas nós acabamos nos esquecendo. Talvez até coisas tristes que nós gostaríamos de esquecer, mas nós não conseguimos. Mas vejam só até onde vai a maldade do ser humano dentro dessa palavrinha esquecer. Eu li certa vez uma frase de Maquiavel, ele vai dizer assim, o homem esquece mais facilmente a morte do próprio pai do que a perda do patrimônio. Será verdade isso? É uma frase muito dura, é uma frase muito forte. Já o escritor e filósofo russo Alexander Solzhenitsyn, ele escreveu, quando criança, eu lembro-me de ter ouvido os mais velhos do meu povo apresentarem a seguinte explicação para os grandes desastres que caíram sobre a Rússia, com milhares de pessoas sendo mortas por causa da guerra. E a explicação era, os homens se esqueceram de Deus. Por isso que tudo aconteceu. É interessante a quantidade de passagens bíblicas que falam sobre esquecer. Mas o povo de Israel, em pouco tempo, mesmo com Deus fazendo tantas coisas, acabava se esquecendo do próprio Deus e se voltava para adorar ídolos. Vejam quando eles estavam diante do Monte Sinai e Moisés demorou um pouco para descer lá do monte, quando recebeu as 2 tábuas com os 10 mandamentos, o que o povo fez? Um ídolo, um bezerro de ouro, e ele então a partir dali era o seu novo Deus. Mas espera aí, será que esse povo se esqueceu tão rapidamente que viveu mais de 400 anos como escravo no Egito? E agora que estão libertos, o que eles fazem? Uma estátua, um objeto de adoração, um Deus? Assim, a Bíblia possui mais de 100 citações, todas elas referentes a Deus, pedindo para o povo não se esquecer. Ora dizendo que o povo se esqueceu de Deus, ora dizendo que Deus não se esqueceu do seu povo. A própria Maria, em sua canção, irá dizer, Deus lembrou-se da sua serva. Deus lembrou-se de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes. E no cântico de Zacarias, quando do nascimento de João Batista, ele irá dizer, Deus disse que iria mostrar a sua bondade e lembrar-se da sua santa aliança. E chegando ao texto do Evangelho de hoje, o que José e Maria fazem? Eles estão seguindo a lei de Deus, não se esqueceram dela. Eles circuncidaram Jesus no 8º dia, como se fosse o batismo do Antigo Testamento. Jesus agora tinha a marca do povo judeu. E na sequência o separam para Deus e o dedicam e o levam ao templo de Jerusalém para apresentá-lo aos sacerdotes. E lá então está quem? Está Simeão. E ele diz coisas lindas, agora já posso ir em paz porque eu já vi o Salvador. Mas também estava ali uma senhora já idosa chamada Ana, profetisa Ana. Ela louvou a Deus. E ambos, Simeão e Ana, não se esqueceram da promessa de Deus. Pelo contrário, estavam ansiosos, estavam felizes mais do que nunca. Porque Jesus é justamente a prova, Jesus é a concretização de que Deus não se esquece de nós. Se alguém tem alguma dúvida do amor de Deus por nós, olhe para Cristo. Veja toda a sua vida, a morte dedicadas a nós, que se deu a si mesmo, em sacrifício, por nós. Quantas pessoas no mundo acabam se esquecendo de Deus ou ignoram? Quantos não querem saber de Jesus e, pior, de propósito, com corações endurecidos, com mentes fechadas, mentes egoístas? Você lembra o que nós acabamos de ler no início do programa, no Salmo 111, no versículo 4? O próprio Deus, Ele mesmo nos ajuda a não nos esquecermos. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos e da sua bondade e da sua misericórdia. Vejam que apesar da nossa fraqueza, Deus tem pena de nós e nos lembra do seu amor por Ele. E o que a gente faz?
para não esquecer as coisas? Normalmente nós escrevemos em algum lugar, porque a nossa mente acaba fazendo muitas vezes com que a gente se esqueça. Agora, você sabe o que Deus fez para não nos esquecer de nós? Ele vai dizer: Jerusalém, meu povo, o seu nome está escrito. Aonde? Nas minhas mãos. Nessa virada de ano, muito mais do que fazer desejos e planos, lembre-se de pedir para Deus guiar a tua vida, guiar os teus planos e te manter sempre firme na fé. Amém. Agora quero convidar a você que está nos assistindo para nós orarmos e falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos porque tu não te esqueceste de nós, pelo contrário, logo quando o ser humano pecou, tu vieste ao encontro dele, prometeste enviar o Messias. E essa tua promessa se cumpriu. E hoje nós temos o privilégio de olharmos para trás e ver que tudo isso já aconteceu por nós, por amor a nós. Vemos a tua presença guiando o teu povo e a cada um de nós por cada dia de nossas vidas. Porque nós também somos o teu povo, somos teu rebanho, somos herdeiros da salvação eterna. Graças te damos, ó Pai, por esse privilégio de termos recebido a fé no Salvador Jesus Cristo através do teu Espírito Santo. Dá agora, Pai, com que a nossa alma possa descansar em paz, que nós não fiquemos atucanados ou atribulados, o que será de nós nesse próximo ano que estará se iniciando, porque nós temos a certeza da Tua companhia, da Tua presença, da Tua proteção, do Teu Espírito Santo nos guiando e nos guardando no bom caminho da salvação eterna. Que nós, ao final também desse ano, possamos olhar para trás e ver que mesmo em momentos difíceis, Tu nos ergueste com a Tua mão poderosa e nos colocaste em segurança no alto de uma rocha, juntamente com Teu Filho Jesus Cristo, a rocha firme, o nosso fundamento seguro. Dá, ó Pai, a cada um de nós a Tua bênção e a Tua proteção, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E o nosso programa Toque de Vida de domingo vai ficando por aqui. Nós queremos agora nos despedir na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e tenham todos um ótimo domingo e uma virada de ano feliz e abençoada, claro, sem se esquecer de Deus. Tchau, tchau.